Bom, vamos começar aqui a gravação, né? A Fernanda perguntou qual a diferença de é, elaborar para perlaborar, né? Eu não vou saber dizer exatamente a diferença, não. Agora, tem uma coisa que escapa, né, muitas vezes da explicação. Esse termo elaborar, né, é de labor, né, de trabalho, né? Então, se trata muito mais de um trabalho do inconsciente, pôr o inconsciente a trabalho, né? E poder, de alguma maneira, gozar dos benefícios desse trabalho, tá? Não sei se vocês já pararam para pensar por essa perspectiva, né? Mas é uma perspectiva muito interessante, assim, e que muda muito a forma da gente entender as coisas. Na análise, quando a gente faz uma intervenção, por exemplo, eu fiz uma intervenção com alguns analisantes meus, para colocar a trabalho mesmo, né? E aí, dois pararam por causa disso, né? Agora, recentemente. Por causa disso, dessa intervenção que eu fiz, assim, né? Eu vi que a coisa estava caminhando por essa via. E, e aí é uma coisa bem interessante, né? Porque o Lacan vai dizer que o analista ele tem horror do próprio ato, né? Do ato analítico. Que quando a gente faz uma intervenção onde está em cena ali o ato analítico, o que aparece muitas vezes é a queda do analista, você cai como dejeto, né? Ou seja, você põe o inconsciente do paciente a trabalho, né? Ou se é que a gente pode chamar de inconsciente do paciente, tem algumas aspas aqui. Mas você nunca sabe quais as consequências desse ato, quais as consequências dessa intervenção, né? Porque você sabe que isso vai trabalhar, né? Ontem até estava conversando com o meu sócio sobre a análise, e aí ele falou: Ah, eu estou bem há muitos anos, mas eu sei que eu não posso mexer com o meu inconsciente, que aí eu já não sei como que eu vou ficar. Hoje eu estou bem, porque eu não lembro, eu tenho coisa que apagou da minha mente. Ele falou bem essas coisas assim. Não é todos que conseguem mexer, né, acessar isso, né? É que a gente não tem, assim, acessar isso, né? No seminário lá da metapsicologia, a gente trabalhou um pouquinho por essa via, e aqui nós vamos ver um pouco, mas no fim do semestre, quando a gente tiver no último texto do Freud, lá, Construções em Análise, isso vai ficar muito claro. Eu entendo, Fernanda, que você fala, né, de acessar isso, porque isso está na nossa tradição, né? A gente é ensinado a pensar dessa maneira, né? Como se tivesse alguma coisa inacessível, a gente vai acessar. Mas, na verdade, o que acontece na clínica é muito mais da ordem de uma produção, né, de uma construção, né, do que acessar uma coisa que estava lá guardadinha e tal. Talvez a terapia cognitiva ela acesse, e é uma das diferenças da psicanálise, que cria essa produção de uma forma diferente. Aí ela não acessa o inconsciente, porque ela sequer parte do pressuposto da existência do inconsciente. É, Então, o objeto, né, com o qual a gente trabalha, ele não aparece na terapia cognitivo-comportamental. Agora, é muito engraçado isso, porque, veja, eu recebo paciente, às vezes, e colegas também, né, fazendo terapia cognitivo-comportamental, às vezes até alunos, né, e uma coisa é bem interessante, porque fala assim, ah, não, é muito bom e não sei o que e tal, e eu tô lá já há 5, 6 anos. Não tem um estudo, né, que vai dizer que alguém precisa ficar 5, 6 anos fazendo terapia cognitivo-comportamental, né? Então, o que está se produzindo ali de efeito?
produzindo mesmo, né? Produzindo, aham. O Lacan ele vai falar uma coisa muito interessante, que eu estou pegando isso também para discutir na minha tese, né? O Freud falava isso também, o Lacan retoma, e alguns artigos mostram isso de uma forma muito legal, né? Que na verdade o que está se produzindo é a manutenção do paciente naquele lugar de paciente. Entenderam a lógica? O que está se produzindo é a manutenção. Do paciente no lugar do paciente. Você não tá, por mais trabalho que haja por parte do terapeuta, não há um efeito de tirar o paciente do lugar do paciente. O que você vê é o efeito oposto. Por mais que o trabalho seja para tirar o paciente desse lugar, por não operar com essas questões do inconsciente, como a gente vai começar a ver aqui nesse texto e nos próximos, o que acontece é justamente o oposto, né? Você submete o paciente, tá? Numa lógica do mestre escravo, né? Aonde o paciente vai estar sujeitado sempre, né, a escutar do mestre aquilo que de alguma maneira vai satisfazê-lo. Então ele fica lá, ad eterno. Mas Tanto essa que não é só uma crítica para a galera da psicologia. Essa é uma crítica para nós da psicanálise também. E é uma crítica que a gente tem que escutar e acolher com muito cuidado. Que às vezes o paciente fala, eu vou parar. A gente fala assim, não, não vai, né? Ah, por que que não vai? Ah, bom, porque eu tenho conta para pagar. Essa é uma boa resposta. Agora, outra resposta é, olha, não vai porque você tem algumas questões ainda para trabalhar e me parece que esse eu vou parar é uma resistência. Justifique sua resposta, analista, né? Isso é falar água, chovendo molhado. É virar para o paciente e falar, olha, me parece no mínimo interessante que você diz de parar exatamente no momento em que eu falo, pague mais. Ou, me parece interessante que você fala de parar exatamente uma ou duas sessões depois que você vem trabalhando com uma questão com relação a, sei lá, a separar no relacionamento que você tá. Tomar uma decisão. Você separa aqui, faz, que a gente vai seguir aqui no texto, né? Repetir. Você separa do analista, mas não separa da pessoa. Entende? Tá deslocado. Tem, Entendi. tem um Uhum. deslocamento aí, né? Uhum. E isso é uma resistência. Deslocamento. Isso é um deslocamento, né? Isso. É uma resistência que você percebe, né? Que está havendo isso não é uma interrupção de análise, isso é o que a gente vai chamar de acting out. Acting out, um acting out, né? Mais Separa. uma vez, Mas dependendo da nossa intervenção, esses efeitos se produzem. por causa O da Marcelo ia intervenção. falar. Oi, diga. Quem está querendo falar? Alguém chamou. Eu vou pegar o carregador ali. Alguém ia falar? Marcelo tinha aberto o microfone, quer falar? sim, boa noite, gente. Boa noite, Marco. Essa questão do tempo acaba sendo importante porque é um debate que tem que ser realmente posto, né? O próprio Freud, ele, em algum momento, ele vai destacar essa questão do tempo, né? É que existe ali um final, né? Claro que não é um final que fica tão claro. Mas o Freud, por exemplo, no caso do Homem dos Lobos,
Aí o Freud já estava um tempo com ele, né? E aí o Freud chega e fala para ele, ah, você tem mais um ano aqui comigo, e aí depois disso segura teu pepino aí que não vai ter mais. E aí o Freud, né, ele corre um risco, e o Freud vai dizer que ele percebe uma melhora, né, no Homem dos Lobos, ele avança em alguns pontos, mas só que como, assim, para quem conhece um pouco mais da história do Homem dos Lobos, sabe que ele não para, né? Ele retorna em várias análises, depois vai com outros analistas, né? E aí muitos falam que o Freud não levou bem o caso, que ele não era um neurótico, enfim, toda essa questão. Mas isso é algo que deve ser uma crítica para a gente também, né? Porque, assim, o que que te faz ficar tanto tempo com o mesmo analisante? Né? O que que prende ele também nessa análise, né? Será que sempre tem alguma coisa para construir de novo, para fazer de novo? É importante essas coisas ou não? Eu fiz 2 anos de análise, assim, seguidas, né? Toda semana eu estava lá no consultório do meu analista. E acho que já faz pouco mais de um ano e meio por aí que eu dei uma pausa, né? Mas já com desejo de retornar. Mas assim, claro que isso vai muito do nosso desejo também. Mas é um debate importante essa questão do tempo, né? Por que que eu tenho que ficar 5, 6, 7, 10 anos com esse mesmo analisante? Então, a questão está aí. O Marcelo, acho que são boas colocações, né? Nesse exato momento, eu estou trabalhando sobre a formação do analista, um texto bem curtinho para o pessoal do Instituto ESP, né? Para as pós-graduações do Instituto ESP. Bem curtinho. O texto curto meu vai ter 20 páginas, eu acho. Eu estou gostando de escrever, tá legal. Depois eu vou passar para minha namorada para ela dar o crivo dela, ver se tá interessante. Mas passa justamente por esse ponto, né? Que a formação do analista, ela exige que você faça análise, mas em nenhum momento está dizendo quantas análises, para, não para, vai e volta, o mesmo analista, né? Isso aí é bem bacana, né? Eu já parei algumas vezes, já retomei, estou pensando em parar agora por uns 2, 3 meses para acertar as contas. Vamos ver como é que vai ficar. Depois eu retomo, né? Mas é isso. Bom, tudo isso para falar do elaborar, né? Do pôr o inconsciente a trabalho. Gente, aonde nós paramos no texto aqui? 154, no segundo parágrafo, onde tem para um tipo especial. Ah, tá. Vamos lá. Hoje, então, a gente tem que encerrar esse texto, né? Eu achei que a gente tinha parado um pouquinho mais para frente. Hum. Estava animado semana passada e estendeu um pouco. Tava, você viu? Pois é. Oh, muito bom. Vamos lá. Para um tipo especial de vivências extremamente importantes, que fazem parte dos primórdios da infância, e que à sua época foram vividas sem compreensão, mas que a posteriori encontraram compreensão e interpretação, geralmente não se consegue evocar uma lembrança. Aqui o Freud está fazendo um resumo extremamente conciso da teoria do trauma. Uma vivência infantil que a princípio não tem significado, que em um segundo momento ganha uma significação, e o traumático, o Alain Didier velho vai dizer assim: o traumático é a inscrição do significante de que não há significante ali, não há uma inscrição ali, é como se fosse um vazio, um buraco, né? Essa leitura é a leitura mais assim, lacaniana do texto do Freud. Porque veja, a princípio, o que a gente tem são vivências da infância. Essas vivências são simplesmente vivências, são acontecimentos, né? Vão passar posteriormente por um certo tipo de interpretação do que aconteceu. Agora, o que é muito interessante é que na clínica, ao trabalhar com os pacientes a partir dessa interpretação, a gente pode interpretar a mesma cena de outras maneiras possíveis.
o Pedro Eliodoro Tavares estava aqui em Londrina dando aula na pós, aí ele falou uma coisa muito legal. Falou assim: o que mais muda numa análise é o passado. E isso é muito verdadeiro, né? Essa noção que o Freud traz aqui de a posteriori é incrível, incrível. Porque a gente interpreta, a gente dá sentido somente depois, né? Eu não sei até que ponto isso mexe com vocês. A gente só pode dar sentido depois se não tem sentido a coisa. E se a gente dá sentido depois, nós estamos dizendo que o sentido mesmo é efeito de uma interpretação. Tal qual o sentido é efeito de uma interpretação, é possível outra interpretação, outro sentido. Diga, Juliana. Eu queria te perguntar de quem que é essa formulação de que o traumático é como um buraco de um significante que não se inscreveu. Alain Didier veio. Eu posso mandar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro dele. Alain Didier veio. Ver se eu acho o livro dele aqui. Invocação. Eu não sei se é do Alain Didier, não. Agora eu fiquei na dúvida, tá? Mas eu tenho esse livro lá na minha clínica. É um livro bem pequenininho. Não é Invocações. É o pessoal da. Alguém aqui do corpo freudiano tá aqui? Quem me recomendou esse livro foi o Marco Antônio Coutinho Jorge. Então tem o Alain Didier e tem um outro cara também, que o Marco Antônio sempre me recomenda a leitura. É Maxwell? Oi? É Maxwell? Não, Não. não. Ah, eu tô vendo aqui, tô dando um Google. Bom, de qualquer jeito, amanhã eu posso mandar foto para vocês do livro. Acho que não está aqui. Psicanálise clínica. É muito legal. Bem conciso, sim, muito legal. Tá. Então, esse conceito aqui do a posteriori. Veja, o Freud, ele não tinha esse termo a posteriori como conceito, tá? Ele traz isso e os pós-freudianos vão estabelecer isso como conceito, né? Inclusive para dar conta de uma série de questões aí com relação à teoria, tá? Então, geralmente não se consegue evocar uma lembrança, né? Vamos avançar aqui porque nós estamos chegando aqui no âmago da repetição. Chegamos ao seu conhecimento através de sonhos e pelos motivos mais prementes da engrenagem da neurose, somos forçados a acreditar nela. E também podemos nos convencer de que o analisando, após a superação de suas resistências, não utilizará a ausência da sensação de lembrança, sensação de familiaridade, contra a sua aceitação. Enfim, esse objeto requer tanto cuidado crítico e traz tanta coisa nova e estranha que eu me reservo o direito de tratá-lo em separado a partir de material adequado. A gente vai avançar aqui. É, vamos, vamos retomar. No começo do texto, vocês lembram que o Freud estava falando do objetivo da análise com relação à lembrança e tal, né? Aqui é mais ou menos assim, o Freud já está colocando as cartas na mesa. Passa muito mais por essa perspectiva de que temos um problema na memória. Nem toda lembrança vai ser acessada. A gente pode pensar hoje assim, né? Essa ideia de autoconhecimento é um equívoco, porque você não vai ter acesso ao teu passado, você não vai ter acesso a todas as lembranças, né? Agora, o que que você vai ter acesso?
Eu não lembro de nada. Eu esqueci. Eu não sei. Eu não me recordo. Pessoal, a gente trabalha de um ponto de vista lógico também na clínica. Certa vez um paciente meu estava falando que ele achou. É bem interessante isso, né? Ele achou que ele tinha abusado de uma pessoa, tá? Do núcleo familiar. Ele achou que ele tinha abusado de uma pessoa. Ele não tinha certeza, porque ele não tinha memória, mas a pessoa olhou para ele de um jeito diferente, e ele não lembrava, ele não lembrava, ele não lembrava. Ele achou que ele botou isso na cabeça. Veja, aconteceu uma coisa lá na infância, anos depois, vem esse pensamento intrusivo, né? Eu acho que eu abusei, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Tá. Em algumas outras sessões, ele começa a falar que ele sempre foi muito bom de memória com relação à infância. E ele relata, né, a questão dos pais, a questão do convívio com os primos, que todo mundo sempre estava, todo mundo junto, então nunca ficava as crianças sozinhas, sempre tinha dois ou três adultos perto e tal, 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 tal. Na mesma sessão ele começa a falar assim, mas eu tenho essa sensação de que eu acho que eu abusei. Aí eu disse assim para ele, bom, alguma coisa não encaixa aí. Ou você abusou e não lembra, o que parece que seria muito estranho, visto que a tua família toda, todo mundo, todo junto, não sei o que, não sei o que, ninguém ficava sozinho, todo mundo falava sobre tudo. Hum? Percebem que tem uma questão lógica aí? Agora, esse cara tá falando do abuso como uma cena real ou como uma fantasia de? De alguma maneira, a posteriori, vem o pensamento de que ele abusou de fulana. A posteriori. A coisa nunca aconteceu, de fato, mas havia alguma coisa ali. Então, a ideia é procurar na memória, fazer hipnose para o paciente lembrar do que ele fala, que ele acha, ou mostrar para o paciente que não, realmente você não lembra, né? Ou não aconteceu. É isso. Isso é trabalhar com a psicoterapia. Da análise é interessante, né? Parece que tem um problema lógico aí. Por que será que isso insiste, mesmo você dizendo, repetidas vezes, que não aconteceu nada? O que que tem aí? O que que é esse abuso? Faz sentido para vocês ou não? Nenhum. Como é que tá? Marco, uma dúvida. Aí, nesse caso, para a psicanálise, faz menos sentido saber se é verdade ou não, se aconteceu ou não. Tipo, é mais importante que você trabalhe com ele por que que ele está trazendo isso à tona, ou de alguma maneira você tentar descobrir se isso aconteceu ou não implica no tratamento ali, no que você vai seguir com ele para frente. Fiquei um pouco nessa dúvida. Para ele é verdadeiro. Em que pese não aconteceu a cena, há algo de verdadeiro aí. Pra gente não importa se aconteceu ou não aconteceu a cena. O Lacan, ele vai fazer uma diferença muito importante entre, e aqui eu acho que esse ponto é fundamental para a gente seguir no texto. Uma coisa
é você escutar o significante, outra coisa é você ficar tentando escutar a história, ver se faz sentido ou não. Quando eu coloco as duas cenas, não é para chamar ele para tomar uma decisão, mas é para fazer com que ele se implique nessa história que ele se conta. Eu abusei de fulana. O que que é esse abuso? Quem é a fulana para ela? O que mais pode ser pensado como abuso? Qual o lugar dele nisso tudo, né? Tá? Então, não tô aqui, quando eu tô atendendo esse caso específico, né? Eu não tava ali tentando saber se eu estava diante de um pedófilo ou não e tal. É até engraçado, porque ele falou assim uma vez, né, na análise dele, ele falou assim, nem pinto eu tinha. E aparecendo, ó, sabe, as coisas, ele ia se dando conta de que não houve um abuso sexual, mas a sensação que ele tinha, pelo olhar que a prima deu, era de como se tivesse abusado. Que olhar é esse? Tá vendo que a gente vai saindo da cena e entrando em um outro registro? Que olhar é esse que mexe tanto com ele? Que olhar é esse? Como objeto olhar que o causa enquanto sujeito, que ele fica assujeitado, que faz aparecer alguma coisa. Para alguns pode ser um olhar, para outros pode ser um cheiro, para outros pode ser um tom de voz, para outros um gesto, um toque, um som. Vamos lá. Mas ao colocar essa nova técnica em Marco, prática, oi, boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada. oi, Aurora. Você pode me dizer em que parte do texto você está? Olha, nós estamos aqui na página 154. Aí é diferente, né? Eu estou como roto. Você me diz É, assim, a primeira, segunda, terceira folha. Qual a folha? deixa eu ver aqui, ó. Primeira, segunda folha, indo para a terceira. Tá no Tá, meio da segunda folha aqui, tá? obrigada. Mas, ao colocar essa nova técnica em prática, sobra muito pouco, às vezes nada, daquele decurso que felizmente não tem obstáculos. Tá separando a questão da psicanálise, com a psicoterapia, com a catarse, com a hipnose, né? Também aqui há casos que se comportam em parte como na técnica hipnótica, e que só mais tarde fracassam, mas outros casos se comportam de forma diferente desde o início. Mas se tivermos em mente o último tipo, no intuito de marcarmos a diferença, podemos dizer que o analisando não se lembra de mais nada do que foi esquecido e recalcado, mas ele atua com aquilo. Ele não reproduz como lembrança, mas como ato. Ele repete sem, obviamente, saber que o repete. O analisante, ele repete precisamente por não saber. O que nós encontramos aqui, para quem assistiu o seminário lá da metapsicologia, está à disposição, tá, gente? Se vocês tiverem interesse, dá para acessar a gravação lá, né? Só fazer o pagamento, eu passo a gravação para vocês. O que está em cena aqui é que uma vez que incide o recalque, é como se realmente não houvesse acontecido nada. Não houvesse lembrança, não houvesse memória. Não tem um eu acho que, ou eu penso que, ou não, nada, não tem nada. Por exemplo,
O analisando não conta que lembra de ter sido rebelde e incrédulo diante da autoridade dos pais, mas se comporta dessa forma diante do médico. Ele não lembra que em sua pesquisa sexual infantil ficou perplexo, atônito e desamparado, mas apresenta uma série de sonhos e ocorrências confusos. Reclama de que nada dá certo para ele e mostra como sendo o seu destino nunca terminar uma empreitada. Eu acho que aqui o Freud está numa psicanálise selvagem do caralho, tá? Ele está falando de alguns casos aqui, né? Mas não tomem isso como verdade para todos os pacientes, pelo amor de Deus. Não, não vão fazer isso. Ah, então quer dizer que se o paciente tem muito sonho confuso e reclama que nada dá certo, né? E tem lá procrastinação, é porque, ó, olha aqui o que o Freud está falando, né? É aqui, ó. Atônito e desamparado diante da pesquisa sexual infantil. Não, nada a ver. Vai ter que escutar caso a caso. Vai ter que ver como que isso que o paciente se queixa enquanto sintoma. Tem a ver com a história do paciente, tem a ver com aquilo que o paciente conseguiu produzir, por aí vai. Tá? Ele não lembra que se envergonhou intensamente por certas atividades sexuais e que temia ser descoberto, mas mostra que tem vergonha do tratamento ao qual se submeteu agora, buscando ocultá-lo de todos. O Freud está dizendo aqui uma coisa bem legal. Muitas vezes, aquilo que o paciente faz na relação transferencial tem mais a ver, tá? Com alguma coisa da sua história que vai, de alguma maneira, formatar a sua personalidade, a sua subjetividade, do que com o sintoma. Vocês estão fazendo cara de que não estão entendendo nada. Tá difícil? Como é Como é que que é? tá? Repete essa aí. Eu vou dar um exemplo, tá? Um paciente que ele sempre se queixava que nada dava certo na vida dele, que nada dava certo, que ele sempre escolhia errado. Escolheu os sócios errado, escolheu a namorada errada, casou com a mulher errada, fez filho na mulher errada, e aí na hora que ele tava para separar, mais um filho. Aí na hora que ele tava em análise comigo, tomou mais um tombo de um outro sócio. Passaram a perna nele. Aí ele disse assim: todos os homens da minha família fracassaram. Pergunta: isso do que ele se queixa é um sintoma propriamente falando? Ou isso estrutura a subjetividade dele, a partir da história dos pais? Ele se reconhece como homem nessa família por essa estrutura fantasmática. Piorou ou melhorou? Na análise, ele chorava porque ele estava tendo que tomar medicação e falou: fracassei até aqui. E aí eu fiz uma intervenção bem legal. Tomem cuidado quando vocês acham legal uma intervenção, né? Falei assim: até aqui, daqui em diante, semana que vem a gente continua. Aí na outra semana ele falou que não vinha mais. Aí eu falei para ele: bom, se você vai fracassar, que fracasse no fracasso. Tentando deixar ali uma marca de vai, fracassa no fracasso, então. É a maneira dele se sentir pertencente a esse grupo, fracassando?
É, isso, isso é um traço, né, familiar, né? Dá Uhum. para dizer que é uma forma de gozo dele? Claro. Aham. Aí tu cortou ali e aí ele chiou, né? Vamos lá. Principalmente, ele começa o tratamento com tal repetição. Frequentemente, quando se informa a regra psicanalítica fundamental a um paciente com uma história de vida repleta de alternâncias e um longo histórico da doença, e se convida o paciente a dizer o que lhe ocorre, esperando que suas informações brotem em torrente, temos a experiência inicial de que ele não tem nada a dizer. Ele se cala e afirma que nada lhe vem à mente. É evidente que isso nada mais é que a repetição de uma postura homossexual que se impõe como uma resistência contra todo tipo de lembrança. Freud falou merda aqui. Talvez isso valha lá para os pacientes do Freud, naquela época, naquele instante, tá? Enquanto ele permanecer em tratamento, ele não se libertará mais dessa obsessão da repetição. Enfim, entendemos que esse é o seu modo de lembrar. A gente não estava falando da diferença entre a psicanálise e a psicoterapia, que a psicanálise ela tende a modificar a posição do sujeito, né? Quando a psicoterapia parece, né, que tem uma tendência a reafirmar a posição desse paciente no lugar de paciente, não é? Olha aqui, tá aqui nesse texto do Freud. A psicoterapia, como que funciona? Nessa lógica que eu estou mostrando para vocês. Ah, todas as psicoterapias, Marco? Não sei. Há algumas que eu já estudei, sim. Estudei algumas bastante. É, todas as psicoterapias, tá, que tendem a propor, no lugar de mestre, uma saída para o paciente. Por quê? Porque nunca vai ser o paciente construindo a sua história, a sua saída, a partir das suas condições. Vai ser o quê? Sempre que eu tiver um problema, procuro quem? O mestre. O ato analítico mais violento que a gente já viu na face da Terra. Estão prontos, pá? Todo mundo vai chamar o Marco de psicanalista cristão agora. Nada a ver. É quando Jesus morre na cruz e tá todos os apóstolos lá, falando, porra, e agora? Fudeu, tudo isso pra nada. Silêncio, não é? Esse é um fim de sessão maravilhoso. Na hora que o analisante vai buscar o saber no analista, o analista fala, não, ó, acabou. Semana que vem a gente continua. E deixa ali um tanto. O que que acontece ali nessa cena? O paciente vai fazer o quê? Vai voltar para a vida dele, né? Do mesmo jeito que quando chegou na análise? Não. O que vai acontecer? Sonhos, atos falhos, xistes. Vai conversar da análise com alguém. Às vezes aparece o sintoma, às vezes desaparece o sintoma. Ou seja, o inconsciente vai trabalhar. Perceberam a lógica do elaborar? Quando a gente encerra a sessão, o que a gente está fazendo é colocando o inconsciente para trabalhar. Para na próxima sessão escutar os efeitos da nossa intervenção, do nosso ato. Na psicoterapia, é o contrário. Na próxima sessão, a gente termina o que a gente começou hoje, tá? Ou então chega lá, depois de 10, 20 sessões, fala: olha, nós já trabalhamos sobre isso, tá? E você já tem as ferramentas para lidar com isso.
Agora nós vamos trabalhar com outras questões aqui, tá bom? Não é? Quem já fez psicoterapia é assim ou não é? É? Felizmente eu fui em uma sessão de TCC, mas escapei na primeira logo, fui procurar um analista, porque já na primeira já foi um negócio horrível. E aí eu já nem voltei mais. Mas a diferença, assim, nítida, né? Demais. Quando a primeira sessão com o psicoterapeuta da TCC e a primeira sessão com o meu analista, isso, porra, outro mundo, outra coisa. Devia ter ficado mais um pouco na TCC, para falar com Ah, não dá. propriedade, sabe? Não dava, Vamos, eu tava cansado de escutar ela na primeira sessão. gente, e vamos lá, né? Tem psicólogos e psicólogos, né? Assim como tem psicanalistas e psicanalistas, tá? Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Tipo, que todo mundo que aplica TCC é ruim ou que toda TCC... Não, né? Vamos lá, tá? É claro que nos interessa, em primeira linha, a relação dessa obsessão da repetição com a transferência. Ó, aqui, ó. Eu falei para vocês, né, que nesse texto de 1915, a gente já ia ver alguma coisa do texto de 1920. Obsessão da repetição, depois vai virar o quê? Qual que é o nome que o Freud usa? Compulsão à repetição, em 1920. E o que é bacana aqui é que o Freud está colocando a compulsão à repetição, né, obsessão da repetição, em uma relação com a transferência e com a resistência, né? Logo percebemos que a resistência, ela própria, é apenas uma parcela da repetição, e que a repetição é a transferência do passado esquecido, não apenas para o médico, mas também para todos os outros aspectos da situação presente. Para entender esse parágrafo aqui, eu sugiro a leitura 3, 4, 5 vezes do texto do Freud, A Dinâmica da Transferência. Leiam semana que vem, nesse horário, se não estiverem fazendo nada, alguém abre lá o grupo e façam a leitura em grupo, né? Um texto mais curto que esse, inclusive, vai fácil. Portanto, precisamos estar preparados para o fato de que o analisando se entrega à obsessão da repetição, que agora substitui o impulso para a lembrança, não apenas na relação pessoal com o médico, mas também em todas as outras atividades e relações simultâneas da vida. Por exemplo, quando durante um tratamento ele escolhe um objeto de amor, assume uma tarefa, inicia uma empreitada, por aí vai. Também a parte da resistência é fácil de reconhecer. Quanto maior for a resistência, de forma mais frequente, o lembrar será substituído pelo atuar. Isso, pois o lembrar ideal do esquecido durante a hipnose, corresponde a um estado em que a resistência é totalmente posta de lado. Se o tratamento começa sob os auspícios de uma transferência suave e positiva, sem que o seja de forma expressa, ele inicialmente permite um aprofundamento na lembrança, como na hipnose. Ou seja, o paciente aqui, numa transferência mais tranquila, né, vai conseguir se lembrar de todas as coisas, né, relacionadas ali às questões que ele está trazendo. Todas não, né, mas de boa parte ali das suas questões da infância, tá? Isso ajuda bastante a gente no começo do trabalho. Como na hipnose. Enquanto até mesmo os sintomas da doença se calam, tá? Esse efeito que a gente tem de ir lembrando das coisas e falando, vai se produzir um efeito catártico, os sintomas vão diminuindo, vai melhorando e por aí vai. Mas se no decorrer do tratamento essa transferência se torna hostil ou excessivamente forte, e por isso passível de recalque, imediatamente o lembrar dá lugar ao atuar. A partir daí, então, são as resistências que irão definir a sequência daquilo a ser repetido. É no arsenal do passado que o doente busca as armas com as quais se defende da continuidade do tratamento e que precisamos tirar dele peça por peça. Já não se trata mais de falar o que vem à cabeça, mas de alguma maneira de o analista estar muito esperto e operar intervindo para que o paciente fale.
Não é o analista que vai falar no lugar do silêncio do analisante. O analista vai intervir, seja com silêncio, seja com palavras, seja com xiste, seja como for, com gesto, com olhar, para que o paciente fale. Agora, o que está em cena aqui é a fala do paciente ou é uma outra lógica? É a outra lógica da relação transferencial, tá? Ouvimos então que o analisando repete em vez de lembrar. Ele repete sob as condições da resistência. Agora, podemos perguntar o que de fato ele repete ou atua. A resposta diz que ele repete tudo que já se impôs a partir das fontes do seu recalcado em sua essência evidente. Isso aqui é muito importante. Não sei nem por que que não está grifado aqui ainda. Suas inibições e posições inviáveis, seus traços de caráter patológicos, pois ele também repete todos os seus sintomas durante o tratamento. E agora podemos perceber que, com o destaque da compulsão para a repetição, não ganhamos um fato novo, mas apenas uma concepção mais coesa. Olha o Freud abrindo alas aqui para o texto de 1920, né? Gente, essa primeira parte aqui, ó, as fontes do seu recalcado em sua essência evidente, suas inibições e posições inviáveis, seus traços de caráter patológico. É mais ou menos assim, o paciente começa a agir muito parecido com aquilo de quem ele se queixa, que age com ele. Dependendo do trabalho, é possível dizer: nossa, tá parecendo tua mãe. Às vezes eu falo ao paciente: pera, eu não sei se você está falando de você, do teu pai e do teu avô. Me conta melhor essa história. Às vezes a gente pode fazer uma perguntinha besta. Isso te lembra alguém? Isso que você está passando, te lembra alguém? Vamos trazer isso com muita tranquilidade para a nossa clínica. O paciente fala, mas é naquilo que se produz em transferência que está o jogo para o Freud. A ideia aqui é que o paciente fale do que se produz em transferência. Tá vendo que tem um primeiro momento, o paciente fala. Em um segundo momento, a questão da repetição. Aí, em um terceiro momento, que ele fale o que se produz a partir da repetição. Que ele possa se tomar como objeto, se analisar, passar de analisante para analista da própria experiência no divã. Esse é o mais difícil. E vai tempo, né? Vai, às vezes, muito tempo. Então, chegamos à conclusão de que o estar doente do analisando não pode terminar com o início da sua análise, de que devemos tratar a sua doença não como um assunto histórico, mas como uma potência atual. Peça por peça desse estar doente será colocada agora no horizonte, no raio de influência do tratamento. Enquanto o paciente vivenciar isso como algo real e atual, entramos com o trabalho terapêutico, que em boa parte consiste na recondução ao passado. Essa recondução ao passado, minha gente, não é virar para o paciente e falar assim: nossa, mas isso aconteceu com você no passado também. O que que você sentiu quando você era criança? Não, não, é deixar o paciente falar. Isso te lembra alguma coisa?
Já aconteceu antes? Como é que é para você? Não é você dizer, olha, você tem esse sintoma aqui, então no passado. Entendem que é, tem intervenções e intervenções. Uma coisa é você fazer uma intervenção mais diretiva, que vai botar você nesse lugar de. Você vai ficar, né? Nossa, botar você é um termo bem feio, né? Vai fazer você ficar nesse lugar de mestre. Ó, isso aqui que você está falando tem a ver com o teu passado. Nossa, tirou da bola de cristal. Para nós, que somos analistas, é óbvio que tem a ver com o passado, mas para o paciente não. E às vezes também não tem. Às vezes é uma coisa nova, atual. Vocês já viram que o sintoma na vida de vocês, alguns permanecem, mas outros mudam? É muito legal trabalhar com paciente psicossomático. Às vezes tem um hipotiroidismo, aí aparece alguma coisa, sei lá, no olho, aparece alguma coisa em outro lugar, depois em outro, vai migrando, vai deslocando pelo corpo. Aí na análise é a mesma coisa. Vai fazendo análise, 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 né? Vai Ô, fazendo com que o Marco, sintoma. Oi. é, desculpa interromper. Eu estava pensando aqui na relação da transferência com a repetição, do que você falou, tipo, um minutinho atrás. E me parecia uma espécie de metalinguagem. Tipo, o paciente ele começa a ser capaz de falar não só de um relato histórico, mas da capacidade dele em dizer ou não dizer algumas coisas que antes, inclusive, seriam impossíveis de serem ditas. Então eu pensei como se fosse uma espécie de metalinguagem. O que que você acha disso? O Lacan ele vai ser bem direto nisso, ele vai falar não há metalinguagem, Hum, tá? É, por quê? Porque daí a gente vai trabalhar com pelo menos a minha clínica, tá? A minha clínica, trabalhar a partir do eixo real, simbólico e imaginário. O que não está no simbólico está no campo do real e está no campo do imaginário. O que não está no campo do real está no campo do simbólico, está no imaginário. Entende? Vai fazendo esse rolê todo. Agora, existem alguns elementos que a gente consegue destacar no campo do real, mas que a gente destaque no campo do real, no registro do real, não quer dizer que ele não esteja também com um enodamento imaginário e simbólico junto. Então, eu não acho que é uma metalinguagem, eu acho que, mas está fora do simbólico. Sim, está fora do simbólico, mas está inodado ao simbólico. Não dá para dizer a coisa, mas dá para contornar com um dizer. Dá para fazer borda, dá para bordejar. Esse bordejar com palavras a coisa, a angústia, traz um efeito de apaziguamento das pulsões, né? Ficou claro? Ou não? Piorou? não, tá ajudando. Eu pensei a metalinguagem no, como se fosse assim, aquilo que se produz, como você falou, acho que você foi bem preciso, aquilo que se produz no simbólico que antes não se produzia, uma espécie de uma dialética que a pessoa antes não tinha. Então É ela isso. tinha uma narrativa muito linear, sabe? Causa, consequência, um, dois, três. E eu Uhum. falei metalinguagem numa espécie de que o simbólico agora ele não obedece mais àquela linearidade anterior, né? Não sei, foi a palavra que eu achei para isso, né? Tá. É, aí a gente tem que ver, Daniel, o que você está pensando como simbólico? Porque o simbólico, ele é propriamente falando, ele é só significantes aí, jogados, entendeu?
O que vai fazer com que haja sentido é a cadeia, é como você lê a cadeia de significantes. Aí veja, aí já está tendo enodamento com o imaginário. Então Tá, fez muito sentido. essa linearidade que você faz é a leitura que se faz desses significantes em sequência. Uma intervenção do analista pretende o quê? Fazer um corte na cadeia de significantes para deixar a coisa meio solta. Isso permite uma releitura diferente daquilo lá, os mesmos elementos, mas você lê diferente, interpreta diferente, tá? Isso não seria um efeito simbólico? Sim, sim. Sim, sim, né? Uhum. É. Tá, ficou bem claro. Que a gente tente fazer isso não quer dizer que a gente vai conseguir sempre, tá? Mas essa é uma proposta de clínica, né? Vamos lá. O fazer lembrar na hipnose deve ter causado a impressão de um experimento de laboratório. O fazer repetir durante o tratamento analítico, segundo a técnica mais recente, significa invocar uma parcela de vida real e, por isso, não é inofensivo e sem problemas em todos os casos. Entra aqui toda a questão da piora durante o tratamento, muitas vezes incontornável. Gente, cansei de perder paciente, porque no auge da análise pessoal, no auge da transferência, deu alguma merda. Não é o que o Freud fala lá, de dinâmica da transferência, aqui nesse texto aqui também ele vai falar disso, né? Há uma piora significativa no quadro do paciente. Mais uma vez, enquanto boa parte dos tratamentos no campo da saúde mental estão tentando fazer assim um certo tipo de evolução linear, para usar aqui o termo do Daniel, né? Ah, vai subindo, vai melhorando, melhorando. Ó, tem um platôzinho aqui, piora um pouco, melhora, beleza. Aqui o nosso negócio faz assim, ó, né? Antes de tudo, o início do tratamento leva o paciente a mudar a sua opinião consciente em relação à doença. Usualmente, ele se contentava em se queixar dela, desprezá-la como bobagem, subestimá-la em sua importância. Mas, de resto, continuava com um comportamento recalcante em relação às suas manifestações, adotando a política de avestruz contra as origens da doença. O que isso quer dizer? Por mais que a pessoa se queixe, ela pouco quer saber daquilo. Sempre que eu leio isso aqui, eu lembro da minha mãe, do meu pai, da minha avó. De mim nunca, né? De mim não. É óbvio que de mim também. Eu não quero saber. O Lacan, cara, eu não sei qual texto dele que ele vai falar disso. Ele vai falar exatamente disso. Eu lembrei agora. Ele vai falar assim: olha, a gente fala dos nossos analisantes que eles não querem saber, mas nós também não queremos saber, porque a gente faz análise. Isso é uma questão para nós. Nós não queremos saber de nada disso, vai dizer o Lacan. Gente, depois, o Freud ele vai começar a apontar para uma ideia de que a repetição ela não só é necessária, como ela é condição para a cura, tá? Então, não pensem vocês que a repetição, o mal-estar, o sofrimento que se produz muitas vezes na transferência, aqui na cena analítica, não pensem vocês que isso que vocês repetem a vida inteira, muitas vezes, é algo totalmente ruim. Ela produz um efeito de mal-estar, de sofrimento. Mas nesse efeito de mal-estar e sofrimento, o analista ele deve saber pensar aquilo que aponta para uma novidade na repetição. Porque a repetição está apontando para o diferente, apontando para o novo.
Não para que você fique no mesmo. Mas vamos lá, não é o analista que vai fazer o paciente sofrer, né? Tem muito analista aí que fica fazendo o paciente sofrer. Eu sou super contra. Embora, às vezes, uma análise possa levar ao sofrimento, como está bem dizendo o Freud aqui, né? Pode ser, então, que ele não conheça devidamente as condições de sua fobia, que não ouça o enunciado correto de suas ideias obsessivas, ou que não entenda a verdadeira intenção do seu impulso obsessivo. Isso certamente não ajuda no tratamento. Isso aqui é muito comum, gente. Às vezes o paciente fala, 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 você repete exatamente o que ele falou. Ele não só não escuta você, como não entende o que você falou, como continua falando às vezes, né? Para não ouvir. Aí a gente tem que ser mais incisivo. Fala, pera, 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 tá me escutando? Presencial ou online, tá? Tá me ouvindo? O que que você acabou de dizer? A pessoa fica chocada. Meu Deus, o que que eu disse? Essa intervenção, no mínimo, faz com que o paciente perceba, que paciente ainda, tá? Perceba que o que ele diz importa, que ele precisa começar a se escutar mais, que aquilo que ele está falando não é qualquer blá blá blá. Diga, Marcelo. Eu acho que essa é uma das intervenções que eu mais faço na minha clínica. Justamente perguntar para a pessoa se ela escutou aquilo que ela disse. Às vezes a pessoa fala meia hora, assim, um monte de coisa, e 40 minutos, e aí eu pergunto, você escutou que isso aqui parece com aquela questão que você trouxe na sessão passada? Mas o que que eu disse mesmo? É, É, você está escutando o que você disse? Ela falou assim, não sei, mas eu estava falando de que mesmo, né? E às vezes é muito do que tu falou, né? Ela está trazendo o comportamento dela, mas que parece com o do outro que ela está se queixando. Essa é de uma analisante que eu tenho, que ela, por exemplo, já não fala mais com a mãe. Ela nem chama de mãe, na verdade, né? Quando ela cita, ela chama de genitora. E aí a mãe, como ela diz, era uma pessoa narcisista, muito autoritária, que sempre quis mandar na vida dela, da irmã, e ela sempre seguiu o caminho que a mãe queria, até ela desapartar, digamos assim, e seguir a vida dela. Mas ela se comporta de uma maneira em que ela sempre sabe ou acha o que é melhor para o outro, mas da mesma forma ela pressupõe que o outro já tem que saber o que ela quer e o que tem que ser feito. E aí, às vezes, quando a gente faz algumas intervenções, uma analisante que já está comigo há um tempo, eles mesmos às vezes fazem esse trabalho, né? E aí teve uma vez que ela estava falando, ela disse assim, olha, eu sei que eu estou parecendo com minha genitora, né? Mas não é da forma que tu está pensando. Eu falei, mas eu não estou pensando tô nada, né? Tu pensando, que está se entregando. é. Então, assim, acontece bastante, né? De não se escutar. E às vezes, quando se escutar, de alguma forma, tentar justificar isso. Eu tive um paciente uma vez que ele falava assim, que o pai era extremamente autoritário, né? O pai, a mãe, todo mundo autoritário da família. E aí eu cheguei e falei assim, bom, acho que podemos começar então tua análise, né? Pode ir pro divã, né? Aí ele falou, não, eu vou ficar aqui. Aí eu disse, tá bom, a gente pode fazer aqui, né? Mas fica o convite pro divã, quando você sentir a vontade e tal. Aí ele fechou a cara, assim, cruzou os braços, cruzou as pernas e falou assim, tá vendo? Todo lugar que eu vou, alguém tenta ser autoritário comigo. Eu disse assim, como assim? Aí ele começa a falar, não, porque eu chego aqui, você me fala para ir no divã, eu não vou pro divã. Eu vou pro divã quando eu quiser, se eu me sentir à vontade para ir no divã. Eu disse assim, fulano, autoritário isso, né, que você tá dizendo? Mas uma forma assim, sabe, de sou eu que mando nessa porra aqui, né? Eu disse, se você quiser, semana que vem a gente continua. Aí mandei ele embora. Não tinha dado 5 minutos de sessão. Aí ele falou, não, não vou. Eu tô pagando, eu não vou. Falei, bom, então me fala, né? O que que você tem a dizer?
Veja, é tudo isso que o Freud está falando aqui, né? Repete sem saber que repete. Uma intervenção que a gente faz aparecer todo esse mal-estar, todo esse sofrimento. Aí tem que tomar muito cuidado como analistas, porque não era comigo o Marco que ele estava fazendo isso. Acho isso genial. Vamos lá. Pode ser, então, que ele não conheça devidamente as condições de sua fobia. Ah, tá, isso que já foi. Ele precisa criar coragem para ocupar a sua atenção com as manifestações de sua doença. Gente, isso é dificílimo. A doença em si não pode mais ser algo desprezível para ele, deve ser antes um adversário digno, uma parte de sua essência, que se apoia em bons motivos, de onde se trata de buscar algo valioso para sua vida futura. Fazer as pazes com o recalcado que se expressa nos sintomas. Dessa forma, será algo preparado desde o início, mas também se calcula uma certa tolerância para com o estar doente. Se, porém, agora, através dessa nova relação com a doença, os conflitos ficarem mais acirrados e sintomas que ainda não eram nítidos aflorarem, podemos consolar o paciente com facilidade se dissermos que se trata de pioras necessárias, mas que são passageiras, e que não se pode matar um inimigo que está ausente ou que não está perto o suficiente. Mas a resistência pode explorar a situação de acordo com as suas intenções, podendo querer fazer mau uso da permissão de estar doente. Então, ele parecerá demonstrar o seguinte: olha aqui e veja o que acontece quando eu realmente me deixar levar por essas coisas. Eu não fiz bem em deixá-las para o recalque, é mais ou menos assim, tá vendo? Quando eu falo as coisas, eu fico pior. Quando eu venho aqui e falo em análise, eu fico mais angustiado, eu fico mais mal. Olha, eu começo a falar em análise e aqui, ó, aparece tudo de novo. Me dá ansiedade, me dá angústia, me dá sintoma, eu não consigo sair de casa. Fica os pensamentos vêm na minha cabeça o tempo inteiro. Não era melhor eu ter ficado quietinho na minha? Especialmente jovens e crianças costumam usar a condução para o estar doente necessário no tratamento para uma permanência prazerosa nos sintomas da doença. Outros perigos surgem pelo fato de que, no decurso do tratamento, emoções pulsionais novas, mais profundas, que ainda não tinham se imposto, podem chegar à repetição. Por fim, as ações do paciente podem trazer consigo danos passageiros à sua vida fora da transferência, ou podem até ser escolhidas de tal modo que desvalorizem constantemente a saúde a ser alcançada. A gente tem que tomar muito cuidado para poder fazer um crivo bem feito daquilo que um efeito, um efeito negativo causado pelo nosso ato, que a gente fez errado alguma coisa, que a gente fez alguma cagada na clínica, e isso acontece, óbvio, e aquilo que é consequência do próprio tratamento, né? Todos os analistas que eu conheço, que são bons analistas, a primeira coisa que passa na cabeça deles quando dá merda é o que eu fiz de errado. Mesmo que não tenha feito nada de errado. Mas vai estudar o caso, vai reler o caso, vai repensar as intervenções, vai ver aonde errou, para não errar mais. Vai levar para análise, vai levar para supervisão, por aí vai. A tática a ser adotada pelo médico nessa situação é facilmente justificável. Para ele, o objetivo continua sendo lembrar a moda antiga, o reproduzir em âmbito psíquico, objetivo ao qual ele se atém, mesmo sabendo que com a nova técnica ele não poderá ser alcançado. Olha que legal, né? Ele se prepara para uma luta constante com o paciente, para represar todos os impulsos no âmbito psíquico que ele quer levar ao âmbito motor, comemorando como um triunfo do tratamento a resolução de algo através do trabalho de lembrar que o paciente quer descarregar através de uma ação. Ou seja, nesse
meio aqui da repetição, né? Nesse ponto da análise, aqui a gente está bem no meio da análise, né? O Freud vai mostrando para gente que cada vez que o paciente tende à repetição e consegue falar sobre isso na clínica, a gente está ganhando. Tem um ganho aí. Quando o vínculo se tornou útil, de alguma forma, através da transferência, o tratamento conseguirá impedir o paciente de realizar todas as ações de repetição significativas, utilizando essa intenção em status nascente como material para o trabalho terapêutico. Gente, isso aqui é muito legal. Vira e mexe, a gente escuta dos pacientes falando assim: ah, eu não fiz isso porque como é que eu ia te contar isso depois? Ou, nossa, ó, eu fiz diferente e aí eu vim todo feliz para te contar porque eu fiz diferente, tá? É muito legal isso aqui, é muito bonitinho. A melhor forma de proteger o paciente dos danos que decorreriam da execução de seus impulsos é quando acertamos com ele o compromisso. Eu tenho até preguiça de ler isso aqui, mas vamos lá. É quando acertamos com ele o compromisso de não tomar nenhuma decisão importante na vida enquanto durar o tratamento. Por exemplo, que ele não escolha nenhuma profissão, nenhum objeto definitivo de amor, mas que para todos esses propósitos ele espere o momento da cura. Por que vocês estão rindo? Como se essas ações todas fossem atuação? Não, não, Como é se... que na parte de trás do texto aqui o Freud estava falando disso, né? É, aquilo que acontece na análise é como se fosse um caldeirão borbulhante, isso vai espirrar na vida pessoal dos analisantes. Então Como se tem a pudesse ver com a evitar, né? repetição, Aurora. Tem a ver com a repetição, Aurora, mas Uhum. veja, é uma escolha sintomática de um parceiro, de uma parceira, né? É uma escolha problemática de um Tá. emprego, de uma Você não profissão. pode ficar abstinente durante uma análise, até porque é longo, né? Imagina. Esperar a cura para fazer, para viver a vida? Ah, eu não concordo, não. E é onde você descobre realmente se aquilo é ou não é para você, se, né, se aquilo é bom ou não é. E eu acho que também tem o formato, que era a sessão, eram 6 por semana, né? Os tratamentos eram mais curtos nesse período também, não sei. Acho que ele tinha uma ilusão de que podia controlar ali e que duraria um pouco de tempo, não sei. Mas eu vejo que esses erros na vida, né? Como tu falou, quando você encerra a sessão ali que você pontua e coloca o inconsciente a trabalho, é nessas escolhas, nessas ocorrências e que você vai trabalhar mais ainda, o inconsciente vai funcionar e você vai produzir mais, né? Deixa eu compartilhar um texto aqui com vocês. Estão conseguindo ver? Sim? Sim. Olha aqui, ó. No Brasil, temos um ditado que diz que a gente troca a roda do carro com o carro andando. Não sei vocês, mas acho isso sensacional para fazer um paralelo com a formação em psicanálise. Aqui eu estou discutindo a formação em psicanálise, né? Nesse texto aqui que vai para o livro. É, é ou não é isso que acontece na nossa vida? Uma coisa, como vocês estavam comentando aí, né? Você fazer análise 6 vezes por semana, 5, 6 vezes por semana, 1, 2 vezes por dia, durante um ano, 6 meses. Outra coisa é hoje, né? A gente troca o pneu do carro com o carro andando. Às vezes os 4 pneus de uma vez. O importante é não parar, né? O importante é deixar o carro andando, tá? Isso que eu falei, às vezes tenho preguiça. Veja, nós temos que atualizar o texto do Freud, né? Que nem aquele negócio lá da homossexualidade. Aquilo lá tá bem datado. Vamos lá.
Nesse contexto, muitas vezes gostamos de preservar aquela porção da liberdade pessoal do analisando que é compatível com esses cuidados. Gente, nós não o impedimos de colocar em prática certas intenções sem importância, mesmo que estas sejam tolas. E não esquecemos que o ser humano, na verdade, só aprende com os erros que comete e através da experiência própria. Ah, o Freud está muito bonitinho aqui. Vocês aprendem com os erros de vocês? Eu duvido. Nem sempre. Raramente a gente aprende com os nossos erros. E aqui tem uma coisa muito legal. Se não é o outro para ficar de saco cheio das cagadas que a gente continua fazendo cagada, porque só a gente, de saco cheio dos nossos próprios erros, não vai para frente. Já pararam para pensar nisso? O que que de fato vocês mudaram por vocês? Vocês falaram assim: ah, não, isso aqui eu vou mudar porque me enche o saco. Por mais sofrido que seja, se não é o outro dizendo: ó, isso aqui não tá legal, aquilo que faz a gente sofrer, a gente consegue localizar ali, quando leva isso para análise, que há um gozo ali. Há gozo nisso que faz a gente sofrer. Agora temos que saber quem goza, né? Ah, Vitória, é isso aí. A gente nega o erro quando o outro vem reclamar. Pois é, mas nega bem negado, assim, né? Deve haver casos em que não conseguimos impedir a pessoa de se envolver em algum empreendimento completamente inadequado durante o tratamento. Casos que só depois serão acessíveis ao trabalho analítico, e isso com muita dificuldade. Ocasionalmente, deve acontecer também de não se ter tempo de colocar as rédeas da transferência nas pulsões selvagens, ou que o paciente, em uma ação de repetição, rompa o laço que o atrela ao tratamento. Aqui, ó. Como exemplo extremo, posso citar o caso de uma senhora de idade mais avançada que repetidas vezes abandonava a casa e o marido em estados confusionais, fugindo para um lugar qualquer, sem ter consciência do motivo de tal escapada. Ela veio ao meu tratamento com uma transferência carinhosa bem formada, aumentando-a de forma espantosamente rápida nos primeiros dias, e ao fim de uma semana também escapou de mim que eu tivesse, antes que eu tivesse tempo de lhe dizer algo que pudesse impedi-la de incorrer nessa repetição. Se até o Freud comia bola, quem somos nós, né? Mas o principal recurso para conter a compulsão à repetição no paciente e reconfigurá-la num motivo para a lembrança encontra-se no manejo da transferência. Tornamos a compulsão inócua, até mesmo útil, na medida em que lhe damos o direito de se esbaldar em uma determinada área. Abrimos a transferência para ela como sendo um parque de diversões, onde ela tem autorização para se desenvolver com liberdade quase total, e é instada a nos mostrar tudo o que ficou escondido em termos de pulsões patológicas na vida anímica do paciente. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, aqui na análise pode falar sobre tudo. Tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, tudo que você quiser falar, até mesmo que tem dificuldade de dizer, eu não quer falar. Aqui é para falar sobre tudo. Deixa os afetos, os sentimentos, as sensações aparecerem aqui e põe isso em palavra. É lindíssimo, se não fosse tão perigoso, né? Se o paciente pelo menos tiver uma postura colaborativa, na medida em que respeita as condições da existência do tratamento, geralmente conseguiremos dar a todos os sintomas da doença um novo significado de transferência, da qual ele pode ser curado pelo trabalho terapêutico. Olha que legal. Estava junto na aula da pós aqui em Londrina, e aí uma moça lá, aluna, falou: Ah, eu não gosto muito de usar esse termo cura, né? Porque não sei o quê. Aí eu fui explicar a relação do sintoma, ela já falou do sintoma lá com TH do Lacan, que não tinha nada a ver. Mas tudo bem, ok.
Olha aqui, o Freud falando da cura pelo trabalho terapêutico, cura dos sintomas. A transferência cria, sim, uma zona intermediária entre a doença e a vida, onde se dá a transição da primeira para a segunda. O novo estado assumiu todas as características da doença, mas representa uma doença artificial, na qual podemos intervir em todo lugar. Ao mesmo tempo, é um pedaço da vivência real, mas que é tornada possível através de condições especialmente favoráveis e que tem a natureza de algo provisório. Partindo das reações de repetição que se mostram na transferência, os caminhos já conhecidos levam ao despertar das lembranças que se instalam quase que sem esforço após a superação das existências. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? Primeiro, vai lembrando, vai falando, vai associando, depois vai repetindo, e aí o paciente vai falando dessas repetições em transferência. Mas vai repetindo na vida? Não, vai repetindo na relação com o analista. Eu costumo dizer que o analista está envolvido até o pescoço, senão não chamava neurose de transferência, né? Eu poderia encerrar aqui se o título deste artigo não me obrigasse a incluir nesta apresentação mais uma parte da técnica analítica. A superação das resistências, como se sabe, é introduzida com o médico descobrindo a resistência, até então desconhecida do analisando, informando o paciente a respeito. Ao que parece, iniciantes na análise tendem a tomar essa introdução como já sendo todo o trabalho. Muitas vezes fui chamado como consultor em casos nos quais o médico se queixava, dizendo que apresentara ao doente a sua resistência, mas nada tinha mudado. A resistência a partir dali até aumentara, e a situação toda tinha ficado ainda mais opaca. Parecia que o tratamento empacara. Essa expectativa sombria, mais tarde, sempre se revelou enganosa. Em geral, o tratamento estava no bom caminho. O médico apenas tinha esquecido que a nomeação da resistência não pode ter como consequência o seu fim imediato. Precisamos dar tempo ao paciente. Ao só depois aqui de novo, não é? Precisamos dar tempo ao paciente para que ele se aprofunde na resistência, que até então lhe era desconhecida, para perlaborá-la, superá-la na medida em que ele, a ela resistindo, continua o trabalho de acordo com a regra analítica fundamental, ou seja, continua falando tudo o que vem à cabeça. Só no ponto mais alto desse trabalho é que, em conjunto com o analisando, iremos descobrir as moções pulsionais recalcadas, que alimentam as existências e de cuja existência e poder o paciente se convencerá através dessa vivência. Então, minha gente, não adianta você falar para o teu paciente, isso aqui é uma resistência. Olha, isso aqui é recalcado. Não adianta você tentar ensinar o teu paciente qualquer coisa a respeito da teoria. A gente até pode falar numa sessão ou outra, né? Para brincar com isso, mas você, como analista, colocar teoria para o analisante, o que você vai estar fazendo é aumentando a resistência. Vai por mim, já fiz isso. No começo eu falava assim para os pacientes, né? Olha, eu trabalho com o tempo lógico, não o tempo cronológico, que é o tempo. Aí chegava um momento que os pacientes falavam assim, Marco, esse negócio de tempo lógico não dá para mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falar com o Jorge Cesarino, ele falou assim, mas também você está dando comida pro recalque. Não precisa falar que você trabalha com tempo lógico. Disse, olha, eu trabalho com o tempo da sessão, tá? Fica tranquilo, o que do tempo eu cuido eu. É outro manejo clínico, né? O médico não tem mais nada a fazer aí senão esperar e aceitar um percurso que não pode ser evitado e que também nem sempre pode ser acelerado. Se ele se ativer a essa percepção, ele muitas vezes poupará a ilusão de ter fracassado, apesar de ter seguido o tratamento na linha correta. Essa perlaboração das existências na prática pode se tornar uma tarefa difícil para o analisando e uma prova de paciência para o médico. Olha aqui. Mas é aquela parte do trabalho que
terá a influência mais transformadora no paciente e que diferencia o tratamento analítico de todo influenciamento por sugestão. Do ponto de vista teórico, pode ser comparado à abreação dos montantes de afeto retido pelo recalque, sem o que o tratamento hipnótico não teria influência alguma. Terminamos o texto do Freud. Vamos lá. Dúvidas, comentários? Eu acho que essa parte final aqui é fundamental, né? Quando o Freud fala que às vezes ele era chamado, né, como consultor, nos casos supervisor, né? E de quando os médicos falavam, né, o que que seria essa neurose, ou essa doença que a pessoa tinha, e mesmo assim ela continuava, o tratamento empacava, ou nada andava. E é o que a gente percebe muito na clínica, mesmo quando os analisantes se dão conta de alguma repetição, ou quando a gente faz algum tipo de apontamento que vai levar ele a refletir sobre isso, não quer dizer necessariamente que ele vai fugir dessa repetição, que esse sintoma ele vai sumir, que ele vai se curar, justamente porque muitas vezes, e eu percebo muito isso, esse é um ponto crucial que vai separar as pessoas que vão continuar na análise ou que vão começar a verdadeira análise e aquelas pessoas que vão se dar de frente com esse horror no espelho e elas vão preferir fechar a porta do que continuar, né? São aquelas pessoas que estão chegando perto desse ponto que é muito importante para análise, esse ponto de nodamento, mas ao invés, né, de desenrolar esse nó, elas acabam fazendo mais um e acabam não voltando mais para a sessão, né? E às vezes até retornam em um outro momento, né, dizendo que talvez não estava pronta para falar sobre isso nesse outro momento, que já aconteceu com alguns analisantes meus. Mas esse ponto, ele é crucial para a gente, né? E aí, obviamente, o nosso manejo aqui ele vai ter que ser bem, eu não vou dizer correto, porque não sei se existe um manejo correto, né? Porque a gente vai no 1 a 1, mas esse manejo ele tem que ser visto com a pessoa para ela entender, né, que esse ponto é tão importante quanto, né? Que a continuidade ali dela na análise depois desse ponto é o que vai fazer talvez ela parar de claudicar um pouco mais, né? Que talvez tenha algum tipo de melhora ali, de cura. Mas enfim, esse ponto do Freud ele é super importante, né? Eu sempre digo isso nas minhas supervisões com as minhas alunas da faculdade, porque muitas vezes elas acham que precisa dar essa resposta, né? Ou precisa de uma terceira coisa, a pessoa tomando, tendo a percepção daquilo que está acontecendo, ela vai melhorar. Mas o Freud é muito, eu acho que isso é muito importante, é o que separa um dos pontos cruciais que separa a psicoterapia em si. Então, o meu destaque vai para essa parte. É. Jaque, Professor, o sentido é efeito de uma interpretação, você falou. hum, É, dá para a gente explanar um pouquinho isso? é isso. Quando você lê um texto, quando você lê um texto, por exemplo, um texto, o gato está na árvore. Você precisa interpretar o texto para entender que o gato está na árvore, entendeu? O sentido do texto está na interpretação. Tá. Aí a gente trazendo isso para análise, o sentido é efeito de uma interpretação. Então, quem interpreta aquilo que eu estou ouvindo? O analisante. Ok. O analisante, ele interpreta, ele pode interpretar com ações, como uma peça de teatro, e aí a gente vai estar dentro do campo da repetição. Agora, ele pode interpretar com palavras, mas ele só vai interpretar com palavras se há também ações. Percebe? Ele toma a cena, onde ele interpreta com a repetição, como objeto,
para analisar a cena. Quando ele se toma como objeto, ou res cogitans e res extensa, né? Quando o sujeito pega o res cogitans como objeto do pensamento, para pensar isso, aí ele está fazendo a leitura. E com essa leitura, uma interpretação. Já que ficou mais esclarecido ou ficou pior? Não, era mais ou menos isso que eu tinha entendido. Eu só queria entender se eu estava no rumo certo. Tá. Ele vai trazer um conteúdo, ele vai se ouvir falar, aí, de repente o analista pode fazer alguma pergunta para que ele trabalhe melhor aquilo que ele está se ouvindo falar, e ele vai interpretar aquilo que ele está se ouvindo falar. Isso, isso, Uhum. isso, isso. O analista ele pode interpretar também, mas tomem muito cuidado com as interpretações que a gente faz, porque elas funcionam muito mais como uma muletinha do que qualquer outra coisa, tá? Não é difícil a gente fazer uma interpretação e o analisante, no último texto Construções em Análise, o Freud vai dar um exemplo desse que eu acho muito bonito. Às vezes você fala assim, olha, quer dizer então que isso teve a ver com a sua mãe? Aí o paciente fala, não com a minha mãe, mas com a minha avó, que eu trago ela como mãe, sabe? Mas no fundo, com todas as mães da minha família, né? Então é como se a gente conseguisse fazer uma, pegar uma pinça, assim, um elemento, parcialmente a gente consegue fazer alguma coisa com isso, né? Mas é o paciente que vai conseguir fazer a leitura ali daquilo que se passa com ele, tá? Acaba tendo um efeito semelhante, tu estava falando sobre dar teoria, né, dar termos para ele usar para, né, segurar ainda mais o recalque, Isso, fortalecer o isso. recalque. É. Diga, Larissa. Eu estava pensando aqui que você comentou nessa parte de não adianta querer ensinar a teoria para o paciente, né? Hum, E eu estou começando agora, esse ano, o meu percurso com a clínica particular. E aí, adentrando em grupos, enfim, né? Eu me deparei com um grupo que atendia muito essa lógica de não, mas você tem que entregar. Entregar não, né? Mas você tem que chegar a explicar para a pessoa o que é psicanálise, por que que a psicanálise é diferente, não sei o que e tal. E eu falei, gente, como assim, né? E no começo, né, a gente vai pegando um pouquinho do outro ali, vai copiando. Só que, né, não tava dando certo. Mas o quanto é tentador, né, a gente atender essa demanda mercadológica, né, de a psicanálise é isso, eu faço isso aqui, e ficar nesse lugar de psicanalista, enfim. Eu achei interessante essa questão e também de aumentar a resistência, né, e pensando, né, que a análise, ela é uma outra via, né, ela é marginal, né, essa questão mercadológica. é, Então, às vezes as pessoas me procuram e falam, eu não sei a diferença da psicanálise e psicoterapia. Eu falo, bom, então vamos lá. Aí depois de 3, 4, 5 sessões eu pergunto, tá diferente? Na maioria dos pacientes, tá, não, realmente, não sei o quê. A começar que a gente não fica querendo ensinar o paciente. Veja, sair da posição de ensinar, né, Larissa? A gente não está ali para ensinar o paciente alguma coisa. A gente está ali muito mais para aprender, inclusive, com o paciente. Vamos levar a sério essa posição de não saber, que realmente a gente não sabe. A gente só vai saber mais ou menos aquilo que o paciente fala para a gente, né? Então a gente trabalha só com aquilo que ele traz. e uma pessoa chegar comentando, o que é psicanálise, perguntando, né, um paciente, e você fala, a psicanálise é isso, né? É como se você fechasse todo aquele discurso. E, bom, é isso, pronto. É, veja, nada impede da gente, às vezes um paciente vem e fala, eu quero saber o que é psicanálise e tal, né? Porque eu quero saber se serve para mim.
A gente pode falar, eu não vejo errado, não vejo com maus olhos. Você fala, olha, mas não vai ficar dando termos teóricos. Vocês vão, a psicanálise é um tratamento no campo da saúde mental. Qual é a tua dúvida? O que que você quer saber da psicanálise, né? Já entra por aí. Ah, eu quero saber se a psicanálise realmente funciona para dependência química, não sei o que, não sei o que. Bom, é para você? Né? Não, é para o meu irmão. E por que você veio? Porque eu não suporto meu irmão e não sei o que e tal, e tal. Tá vendo? Às vezes a gente quer saber de coisas que não são as coisas que a gente precisa saber. Vimos isso no texto hoje. Beleza, gente. Até a próxima. Qualquer coisa, mandem mensagens lá no grupo. Eu vou me atentar, eu vou mandar. Alguém, por favor, manda uma mensagem amanhã de manhã pedindo o livro. Eu mando, já anotei aqui, já tem um Tá, post-it. tá, obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.